Irmãos, quando lemos o capítulo 19 de Gênesis, lá se lê a história de Ló. Ora, quando se lê a história de Ló, se vê um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. Ele estava numa cidade corrompida moralmente, ele estava em Sodoma e Gomorra. Mas veja que foi necessário que Deus enviasse 2 anjos, e não eram simples anjos, ali é uma revelação teofânica, ou seja, era a revelação e o aparecimento do próprio Deus de forma antropomórfica, ou seja, Deus apareceu a Ló e a sua família através de 2 anjos de forma pessoal. E lá estava 2 anjos. Aqueles 2 anjos representavam a Trindade, porque o outro anjo ficou com Abraão quando ele estava intercedendo por Ló, intercedendo por Sodoma e Gomorra. E o que acontecia com Ló? Ló era juiz da cidade de Sodoma e Gomorra. Jó estava num cargo elevado, ou seja, acho que Ló estava com a vida alegre, satisfeita. Ele não tinha falta de dinheiro, não tinha falta de moradia, não tinha falta das benesses e dos privilégios da vida. Mas não era ali o lugar de Ló e a sua família. E os 2 anjos vieram e disseram assim: escapa-te por tua vida, levanta-te, saí depressa, apressa-te a sair deste lugar. Tem muita gente apegado a este mundo, irmãos. Tem muita gente presa com o sistema secular, sistema deste mundo. E você, mesmo não pecando, você está impedido de alcançar o céu, de chegar na Olimpíada. Mas pastor, as coisas mudaram, os sistemas mudaram, as culturas mudaram, tudo está mudando. Isso não faz mal, isso não impede, isso poderá impedir a sua carreira de chegar no céu. Prestem bem atenção, prezado irmão, prezado amigo internauta, você está nesta carreira, olha, rodeado por testemunhas. Irmãos, neste mundo espiritual invisível, tem gente batendo palmas para você. Mas também neste mundo espiritual invisível, de testemunhas, tem gente que quer ver a sua queda, quer ver a sua destruição, quer ver você na lama, quer ver você na maldição, quer ver você destruído. Ele não se contenta, está no rol destas testemunhas, em ver o seu êxito, em ver o seu sucesso, em ver a sua carreira brilhante. E ele fica torcendo, ele não vai, ela não vai, ele não vai, ela não vai. Mas maior é Deus que está conosco. Ela vai, ele vai, em nome do Senhor dos Exércitos. Nada pode impedir a sua carreira e a sua corrida para o céu. Há um outro texto que eu pensei que tinha anotado aqui, que está em Coríntios, que quando Paulo diz assim, que todos correm num estádio, mas somente um leva o prêmio. Parece que é 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Todos correm, mas só um leva o prêmio. Aonde você quer chegar, meu irmão? Você está esperando apenas chegar em Pequim? Eu vi que lá em Pequim tem 2 restaurantes, os mais importantes da China. E sabe que restaurantes são esses? Brasileiros. É num dos restaurantes, chique, bonito, 5 estrelas, os organizadores, aqueles que preparam
o cardápio, a comida, a guloseima, eles são lá da Paraíba, lá de Cajazeira, e o outro não me lembro o estado de onde ele é no país. E havia em um outro restaurante uma senhora, uma jovem do Rio de Janeiro, parece-me que de Niterói, que estava ali organizando o restaurante. Que bom é poder participar da comida, é que nós chamamos de gastronomia. Quem é que não quer comer bem? Por exemplo, quando eu era jovem, nos meus 17 anos, eu só tinha rapadura e farinha com água do Rio São Francisco. Mas quando cheguei aos meus 25, 30 anos, já em São Paulo, eu conheci um tal de rodízio, um tal de churrasco, e a pessoa vinha com aquele espeto, com carne chamada picanha, filé mignon, né? E ia aparecendo carne de todo jeito. Agora eu estou chegando a uma idade em que eu só posso contemplar esta gastronomia, mas não posso utilizá-la tão quanto usava quando era mais jovem. Por quê? Agora tem um tal de colesterol, triglicerídeos ou triglicéride, tem um tal de glicose, diabetes, tem um tal de problemas renais, problemas hepáticos. Eu vou parar por aqui para não trazer mais problemas. Então a nossa carreira se torna realmente difícil. Como é que diz o texto? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não é esse texto? A 1 aos Coríntios, obrigado. Os irmãos estão afiados, acompanhando as passagens bíblicas. Vamos ver como Paulo diz: todos correm, mas só um leva o prêmio. Diz assim: não sabeis vós que os que correm lá, como é que chama aquele estádio de Pequim das Olimpíadas? Vocês estão acompanhando, o ninho do pássaro, todos correm lá, mas só um recebe a medalha de ouro. Irmãos, na vida espiritual não é diferente. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. A última parte do texto, o que é que diz? Dá para os irmãos lerem, por favor, a última parte do versículo 24. O que é que diz? Correi de tal maneira que o alcanceis. Interessante que a corrida e a carreira, ela tem etapas muito distintas. Por exemplo, tem uns que querem correr, mas são afobados.